1984, de George Orwell, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, ou Laranja Mecânica, de Antônio Burgess. Essas são ficções que têm muito em comum. Elas podem ser classificadas como literatura distópica. O termo vem da palavra distopia, conceito normalmente usado para retratar governos totalitários que exercem um domínio ilimitado sobre um grupo social. Ou seja, é uma expressão usada para retratar uma realidade construída no sentido oposto da utopia, que, por sua vez, prevê um sistema ideal. Mas qual o papel desempenhado pelo direito em sociedades com um contexto distópico? É o que vamos discutir no programa de hoje. O Direito e Literatura está começando. Fique com a gente. Olá! A partir de agora, você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento. Eles vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o assunto distopias. E para isso recebemos no estúdio Henriette Caran, professora de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Heloísa Capovilla, professora de História da Unicinos, e Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul. Olá, sejam bem-vindos. E vamos começar pela Henriette. Qual é o livro que você indica para nós encetarmos a discussão que você trouxe? Não. O livro que eu trouxe foi o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, né? Um livro que eu considero uma narrativa distópica atípica. Né? Assim como nós já conversamos quais são os livros que cada um trouxe, né? Também as escolhas da Heloísa e do Drayton não são essas narrativas clássicas, né? E acho, inclusive, que isso pode fazer parte da nossa discussão. Quer dizer, o que mudou? Por que essas narrativas distópicas estão tendo hoje, né, outros temas de fundo, né, e figurativizando situações diversas daquelas clássicas, né, que são mais próprias da ficção científica, né, ou então dos sistemas totalitários, como tu referiste agora no início do programa. E por que o Ensaio sobre a Cegueira seria, assim, distópico? Na verdade, a narrativa distópica ela vai se caracterizar por essa projeção para o futuro, né? Via de regra numa época não determinada, também via de regra num lugar não definido, e que vai funcionar como uma crítica à natureza humana, ou uma crítica aos sistemas totalitários. Que no caso, é bem o contrário da utopia. Que é a idealização, a exaltação de uma espécie de modelo, né? Perfeito. Aqui não, aqui o leitor vai sempre se deparar na narrativa distópica, vai sempre se deparar com um mundo pior. Isso. Né? Pior do que aquele mundo em que ele vive. No caso do Ensaio sobre a Cegueira, é uma espécie de estado de natureza. Sim, absoluto. Né? E também isso é uma coisa que a gente pode voltar a conversar, né? Quer dizer, e será que alguma vez nós saímos efetivamente do estado de natureza? Então, Drayton, bom, você trouxe o quê? Eu escolhi uma obra do Ray Bradbury que se chama O Homem Ilustrado. O autor é mais conhecido pela obra Fahrenheit, e eu escolhi esse texto, que são uma coletânea de contos, são 18 contos, e eu peguei especificamente o primeiro, que na tradução para o português ficou A Selva. E o que significa o Homem Ilustrado? O livro trata de um encontro do narrador
com um homem, numa tarde quente, em setembro, em Wisconsin. Ele se depara com uma pessoa e à noite ele constata que o homem ilustrado ele tem o corpo perpassado, repleto de ilustrações, de tatuagens. E essas tatuagens, elas não podem ser erradicadas do corpo do homem ilustrado. E o narrador pergunta, quem é que fez essas tatuagens? Ele responde, o homem ilustrado responde, foi uma feiticeira que não vive no presente, ela vive pelos tempos, no futuro, através dos tempos ela vive, e ela tem a capacidade, como a Henriette já antecipou, de ver o futuro, de pôr-se em situações de futuro. Então, no corpo do homem ilustrado estão tatuagens que mostram eventos que ocorrerão no futuro. E numa perspectiva não idealizada do futuro, mas uma perspectiva negativa, mais tragédias, mais um aspecto negativo, nós poderíamos falar de uma espécie de utopia negativa. Daí a distopia. A distopia, exatamente. E o ilustrado é interessante, né? Se nós pensarmos na ilustração, pensarmos nas marcas, aquilo que não sai, e aí pensamos até no homem sem qualidades, do Musil, no sentido do homem que precisa se livrar dos atributos, né? Do passado e tentar ver o novo, e no caso não há perspectiva. Como tu diz, também me ocorreu essa associação, há uma possibilidade de várias associações, o livro foi escrito, foi publicado em 1951, mas remete a contos escritos anteriormente, e eu fiquei pensando nesse ilustrado, porque... Isso me chamou logo a atenção. Esse ilustrado, porque para nós tem ilustração, iluminismo, aufklärung, as luzes, depois vamos tratar sobre isso também, né? Foram associações de leitura ao deparar com um texto que é muito interessante, e escrito, como disse, publicado em 51, depois tornou-se filme em 69, o autor não ficou muito satisfeito com o filme. Muito bem. A gente vai tentar costurar isso depois que a Heloísa falar sobre porque o livro dela, que é mais conhecido até... Claro. Quer dizer, o Zé Saramago também, com ensaios sobre a cegueira, mas, Heloísa, trouxeste um livro bem famoso, conhecido, nosso. Pois é, né? Eu trouxe o Não Verás País Nenhum, porque eu tinha uma do Inácio de Loyola Brandão, conhecido. Pode mostrar ele para o nosso telespectador. Aqui, e ele é um livro realmente, da década de 80, era o início dos anos 80, mas a minha perspectiva foi buscar alguma coisa sobre o Brasil. Como sou professora de História do Brasil, eu achava que as distopias sobre o Brasil seriam muito importantes também de serem colocadas na discussão, porque a gente lê sobre os outros e pensa, no Brasil. Bem, e quem escreve sobre o Brasil essas distopias também pode ser chamados a estar conosco aqui, a entrar nessa discussão de quem pensa o Brasil do ponto de vista distópico, na literatura, como é que pensa, como é que vê, né? Mas ele é principalmente um livro eu diria assim, a gente conversava antes com a Henriette, de desassossego. Eu pedi só para mostrar de novo o livro, mas assim para... Isto. Esse é um livro, e o nosso personagem Souza, né, desse livro, né, quem lê esse livro, é um livro muito antigo, né, da década de 80, escrito ainda, né, durante a ditadura militar. Sim. Ele faz essa ligação e de um total pessimismo, né? Completo. Mas ele, ao mesmo tempo, e isso que é fascinante, ao mesmo tempo que ele tem, que o Souza é um pessimista que vive este mundo que ele descreve, terrível, na minha opinião, ele tem uma coisa que se chama esperança. Ele sempre está... A cabeça não deixou de pensar, ele sempre está inquieto no sentido de encontrar uma brecha por onde ele
possivelmente possa passar. Em comum, então, nós teríamos aí, sobre os textos, A Selva, Ensaio sobre a Cegueira, Não Verás País Nenhum, uma espécie assim, de um paradoxo que, ao mesmo tempo, você tem a distopia, o caos, um pessimismo, mas isso só é feito porque, no fundo, o autor aponta para uma saída. Não necessariamente. Não necessariamente. Não, No eu caso acho, do não tem Braz, nenhum Não há otimismo. saída. não há saída. eu acho que no meu aqui caso. também ele não encontra uma saída. Porque a cada possibilidade a realidade se apresenta terrível. O Bob disse que era um pessimista metodológico. Eu sou um otimista metodológico, otimista no sentido do como ser. Eu sempre falo assim, é como se fosse possível dar certo. No Als Ob, do Hans Weinger, né? Eu sou um otimista metodológico, né? Então, mas o que tem em comum nos livros é... Eu acho que tem um elemento em comum que é importante para a Isso. gente pensar do ponto de vista da função da literatura. Primeiro elemento, né? Boa, isso. Então, assim, como a Heloísa falou, existe um mal-estar. Essas literaturas provocam, esses textos literários provocam o mal-estar. Quando a gente pensa na literatura, a gente diz, bom, por que se lê literatura, né? Em função do deleite, né? Então, literatura com uma função de prazer. Lógico. Ou então se lê por evasão. A realidade dos livros, a realidade imaginada nesses cenários literários é muito mais interessante que a nossa. Né? Aí o Wolfgang Iser, que é um teórico da estética da recepção, vai dizer assim, e ainda o leitor está lá usufruindo dessa realidade que ele jamais viveria em absoluto estado de tranquilidade. Mas também ela pode ser uma forma de conhecimento. Eu só quero pedir para vocês guardarem isso para o outro bloco. Nós temos ainda 3 blocos, tranquilo, para falar sobre isto que a Henriette está encetando, né? Porque nós logo vamos ver que se nós falamos desse pessimismo todo, ou terra arrasada, ou distopias, é porque fica sem direito. E que direito as pessoas têm? O Direito de Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua a discussão sobre o tema de hoje, distopias. No próximo bloco vamos falar um pouco sobre a origem desse conceito e o modo como a literatura trabalha com ele. Nós já voltamos um instantinho só.